5 letras maravilhosas que são. 5 letras maravilhosas que são. J-E, S-U-S, J-E, S-U-S, J-E, S-U-S de Jesus. J-E, S-U-S, J-E, S-U-S, J-E, S-U-S de Jesus. Bom dia, meus amores! A tia está de volta. Pois bem, agora nós teremos a aula de português, ok? Vocês podem pegar o livro de vocês e abrir lá na página 49. Como vocês já sabem, a tia já falou, nós teremos prova e uma delas serão de português. Então, como sílaba é um dos assuntos da prova, então nós iremos revisar. Ok? Então, nossa aula de hoje será revisão. Nós iremos revisar as sílabas, que é lá na página 49. Ok? Já pegaram o livro de vocês, abriram na página, para vocês irem acompanhando. Vocês ainda lembram o que são sílabas? Sim, acredito que sim. Sílaba são pequenos pedacinhos de uma palavra. E que toda vez que a gente abre a boca, a gente está pronunciando uma sílaba, como na palavra pirulito. A tia abriu a boca quantas vezes? Isso, a tia abriu a boca 4 vezes. Então, quantas sílabas tem a palavra pirulito? Isso, a palavra pirulito tem 4 sílabas. Então, é simples, não é? Toda vez que a gente abre a boca, a gente está pronunciando uma sílaba. E as sílabas são compostas por letrinhas. Às vezes são sílabas de 2 letrinhas e às vezes são sílabas de até 3 letrinhas, compostas por consoantes e vogais. Entendido? Então, quando nós pronunciamos a palavra menino, para nós aprendermos mais, para nós identificarmos as sílabas, nós temos que pronunciá-la bem pausadamente, bem devagarzinho, ó. Menino. Vocês abriram a boca quantas vezes? Isso, 3 vezes. Então, a palavrinha menino tem 3 sílabas, 3 pedacinhos, certo? Quando vocês pronunciam o seu nome, quantas sílabas tem o seu nome? Quantas vezes você abre a boca para pronunciar o seu nome? Ó, quando eu pronuncio o meu nome, Julie, é um nome bem pequenininho, não é? Pois bem, eu abro a boca, ó, Julie. Eu abro a boca 2 vezes. Então, quantas sílabas tem o nome da tia? Muito bem, o nome da tia tem 2 sílabas. Também tem mais uma coisa. Como a tia falou, o nome da tia tem 2 sílabas. Então, como é que eu classifico essa palavrinha? Como a palavra pirulito, a palavra mãe. Elas têm uma classificação também. Vocês devem lembrar. Olha, elas são classificadas em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, que ela identifica quantas sílabazinhas tem em uma palavra. Como o meu nome tem apenas 2 sílabas, então ele é o quê? Se tem 2 sílabas, então ele é uma dissílaba, porque ele possui apenas 2 sílabas. Agora, se eu tenho uma palavrinha que tem apenas uma sílaba, como no livro de vocês tem um exemplo, que é a palavrinha mão, então eu posso classificar ela como monossílaba, que é uma palavrinha que tem apenas uma sílaba. Entendido? Agora, se eu pronuncio a palavra azedo, quantas vezes eu abri a boca? Isso, eu abri a boca 3 vezes. Então, eu vou classificar essa palavrinha como? Uma é monossílaba, 2 dissílaba e 3, isso, trissílaba. Então, a palavra azedo é uma trissílaba. Agora, se eu pronuncio a palavra maracujá, quantas vezes eu abri a boca? Quantas vezes você abriu a boca? Isso, ó,
4 vezes. Quando eu tenho uma palavrinha que tem 4 sílabas, então eu vou chamá-la de polissílaba. Entendido? Facinho, não é? Isso vocês irão descobrir quando vocês forem separar as sílabas. Toda vez que vocês forem separar as sílabas, vocês vão identificar se ela é uma monossílaba, se ela é uma dissílaba, se ela é uma trissílaba e se ela é uma polissílaba. Vocês podem observar também que a palavrinha mão, ela não se separa, né? Não tem como a gente deixar a letrinha M sozinha e nem as letrinhas A, O, tio separadas, não é? Pois é, as palavras monossílaba, elas nunca se separam, porque elas são palavrinhas com apenas uma sílaba, então não há necessidade delas se separar. Como a palavrinha mãe, que é parecida com mão, ela também não se separa. Como a palavra pão, ela é apenas uma palavrinha, então ela é uma monossílaba. Ela também não se separa. Entendido até aí? Também nós temos vários tipos de sílabas, certo? Porque como a tia falou, são sílabas compostas por consoantes e por vogais. Só que tem sílabas que tem uma consoante e uma vogal, tem sílabas que tem 2 vogais e uma consoante, tem sílabas que tem 2 consoantes e uma vogal, por isso que elas também são classificadas. Então, nós temos aqui C, V. O C, ele representa a consoante e o V representa a vogal. Como no primeiro exemplo, nós temos C, V. O C, ele representa a consoante e o V representa a vogal, que é aquela sílabazinha composta por consoante e vogal. Então, o primeiro exemplo que nós temos é o CV, que vocês podem observar, né, na palavra camisa, que a primeira sílaba é composta pela CV, que é o K. Nós temos também aquela que é composta apenas por uma vogal, que é representada apenas pelo Vzinho, como vocês podem observar no exemplo aí da página 49, que é a palavra amigo. Nós abrimos a boquinha 3 vezes, mas quando nós pronunciamos a primeira sílaba, que é o A, ela ficou sozinha, né? Então, ela é composta apenas por uma vogal. A primeira sílaba é composta apenas por uma vogal, que é a vogal A. No terceiro exemplo, nós temos a sílaba formada por VC, que é uma vogal e uma consoante. No exemplo, absurdo. Absurdo. Nós abrimos a boquinha 3 vezes e quando nós pronunciamos a primeira sílaba, nós falamos apenas uma vez. Na primeira vez que nós abrimos a boca. Então, nós temos aí uma vogal e uma consoante. No outro exemplo, nós temos uma sílaba formada por CV, que quer dizer o quê? Isso, que é formada por uma consoante, outra consoante e depois uma vogal, que é o exemplo da palavra trabalho. Quando nós pronunciamos a primeira sílaba, nós pronunciamos uma sílaba que é composta por 2 consoantes e por uma vogal. No último exemplo, nós temos uma sílaba formada por CVC, certo? Como no exemplo carta. Nós temos aí uma consoante, uma vogal e outra consoante, não é mesmo? Então, por isso que é um CVC, são representadas por essas sílabas. Vocês também puderam perceber que toda sílaba tem uma vogal? Pois é, toda sílaba necessita de uma vogal, mas nem toda sílaba necessita de uma consoante, certo? Na palavra pé, como vocês podem classificar essa palavrinha? Ela é o quê? Uma monossílaba, uma dissílaba, trissílaba ou polissílaba? Quando eu pronuncio a palavra pé, eu abri a boca quantas vezes? Isso, eu abri a boca apenas uma vez. Então, ela é o quê? Muito bem, é uma monossílaba. Quando eu falo a palavra pipa,
ela é o quê? Quantas vezes eu abri a boca? Pipa. E ela é o quê? Isso, ela tem 2 sílabas, portanto, ela é uma dissílaba. E quando eu falo a palavra caneta, eu estou falando que tipo de palavra? E isso é uma trissílaba, não é uma trissílaba. Porque eu abri a boca 3 vezes, então ela tem 3 sílabas. E quando eu falo a palavra formigueiro, eu abri a boca quantas vezes? E isso, eu abri a boca 4 vezes, portanto, ela é uma... E isso vocês estão vendo que vocês aprenderam já, não é? É uma polissílaba. Muito bem. Estão vendo como é fácil? Então, meus amores, vocês agora irão revisar, certo? Essas páginas, principalmente as páginas das atividades, que fica até mais fácil de estudar, não é? Então, vocês irão estudar essas páginas, a página 49 a 52, e na próxima aula, na aulinha de gramática, nós iremos revisar os outros 2 assuntos que irão cair na prova, certo? Estudem bastante para vocês tirarem, ó, nota 10 na prova. Então, até a próxima aula e tchau, tchau!